gente encerrando o encontro hoje, o Abdala e a Raquel vão estar falando sobre uma grande de uma língua aqui na frente, mas vamos ver o que... Boa tarde a todos. Oi, boa tarde. Eu me chamo Raquel. E eu, Abdala. Nós somos casados há 10 anos, temos 3 filhos e um Fusca, e ambos somos escritores e revisores de códigos. Eu, de língua portuguesa. E eu, como programador mesmo. Então, eu sou da galera de desenvolvimento. Eu sou a intrusa. Falar um pouquinho da motivação dessa palestra é interessante porque, mesmo sendo casado há 10 anos, esse tempo todo junto, a gente nunca teve essa parceria que a gente está tendo aqui agora no evento. Então, é a primeira vez que a gente se juntou, de fato, para falar sobre algum tema em algum evento de tecnologia. A Raquel já palestrou algumas vezes também, eu já palestrei algumas vezes também em outros eventos, mas essa parceria ainda não tinha acontecido. E, numa viagem de evento, a gente conversando via WhatsApp mesmo e tal, vamos fazer uma palestra junto? Vamos. E a gente sempre discutiu muito sobre a minha área, que é desenvolvimento, que é de tecnologia, e a área dela nos momentos que a gente está trabalhando junto. Então, lá em casa, a gente, no nosso quarto escritório, né, a gente senta um do lado do outro. Então, é natural que a gente comente alguma coisa, um da profissão do outro, e nesses momentos, desses comentários, sempre acabava chegando um momento que a gente falava, pô, mas isso aí é igualzinho aqui, cara, como é isso, né? Então, a gente viu essa proximidade, o que a gente podia utilizar de vantagem e resolveu fazer esse talk e é isso aí. Que é justamente o objetivo da palestra, né? É evidenciar essas similaridades entre as duas linguagens, né? A linguagem humana e a linguagem que a gente chamou aqui de computacional, para mostrar como elas podem ser próximas e similares, só que com foco na escrita, né? Uma vez que a escrita em língua humana, digamos, né, no nosso caso aqui, língua portuguesa, pode auxiliar bastante a escrita de software, do desenvolvimento de softwares. Então, começando, né, pensando nessa escrita, no processo de escrita, a gente vai primeiro contar uma historinha. Senta que lá vem a história. É uma historinha rápida. Um mito de Thamos e Tote, que ele está no diálogo de Platão, na verdade, Fedro, que retrata uma conversa entre Sócrates, né? Platão era discípulo de Sócrates, entre Sócrates e Fedro, num momento que eles estavam discutindo, entre outras coisas, sobre memória. Então, nesse mito, nós temos Tote, que é um deus da invenção, e tudo que ele inventava, ele inventou a matemática, inventou os números, tudo que ele inventava, ele tinha que submeter para a avaliação do Thamos, que era o rei. Né? Então, num desses momentos, ele inventou, né, Tote inventou a escrita. E aí, como sempre ele fazia, ele foi submeter a escrita, essa invenção dele, ao rei Thamos. E aí, houve divergências, né? Tote, por ser o inventor, ele tinha os argumentos a favor dessa invenção. E o Thamos, ele viu um outro lado dessa escrita. Então, aqui a gente vai entrar nos argumentos a favor, né? Então, os argumentos a favor de aumento da possibilidade de armazenamento de informação. Então, a partir do momento que a gente colocou isso escrito, a gente já não está lidando mais com a capacidade da memória humana. A gente está lidando com a capacidade de armazenamento externa à nossa capacidade de armazenamento, que é limitada, se a gente for parar para pensar, diante de tanta coisa que a gente tem escrito hoje em dia. Né? Então, a gente também tem um registro e a preservação da fala e do pensamento, que não acontece caso a gente não materialize isso de fato, né? Não coloque isso na escrita, e a ampliação da memória sociocultural, então, que também é um fator muito importante desses argumentos a favor da escrita ser uma invenção boa, né? Aí no caso. E a gente tem os argumentos contra também. E aqui nos argumentos prontos tem várias coisas que é muito próximo da nossa cabeça como desenvolvedor. Né? Então, a gente tem a promoção do esquecimento, o menor uso da memória. Então, é engraçado que a gente sempre brinca, né? Pô, o desenvolvedor bom e o desenvolvedor preguiçoso, né? Então, tem muito isso. Mais confiança no que foi escrito. Isso aqui é ruim, né, de fato. Né? A gente começa a
confiar mais e ter mais... achar que aquilo que foi escrito, de fato, ele tem um certo valor. Exatamente. E é uma imitação cópia da realidade viva. Então, a gente nunca vai conseguir refletir, de fato, a realidade na escrita. Ele sempre vai ser uma imitação daquilo ali, vai ser sempre uma cópia. E a partir do momento que a gente publicou aquilo, então, beleza, publiquei. Ela vai ser estática, muda, fechada em si, inerte, mutável, intocável. Então, a partir do momento que você publicou, aquilo não muda mais. Ela vai ser daquela forma e isso não muda. E incentiva a preguiça e a busca de conhecimento fora de si. A partir do momento que você está confiando numa coisa que está escrita, você para de se questionar e para de pensar e refletir sobre as coisas e da construção do seu conhecimento, de fato, também. E aí, no diálogo, os filósofos eles estendem esse conceito, esses argumentos, né, para o conceito de fármaco, né, que é medicamento. Que o fármaco, a gente sabe, o medicamento ele pode ser tanto remédio quanto veneno. Então, eles estendem, na verdade, esse conceito de fármaco para a escrita, que a escrita ela vai poder ser remédio a partir do momento que ela é boa, é conexa, né, ela leva a um entendimento, a uma compreensão daquilo que você está querendo passar. E aí ela pode também ser veneno quando ela for má, desconexa, quando ela tiver alguns problemas, né, que causam má interpretação. E aí um exemplo disso eu já fui corretora do Enem, então, assim, nas redações do Enem a gente tem muito disso, né? A gente tem as escritas remédios e as escritas venenos. E aqui na parte da tecnologia, basicamente, remédio é aquele software escrito seguindo os design patterns, né? Todos os conceitos de Solid, né? Tudo bonito. E veneno é o WordPress. E daí, né, a gente pensando em escrita, como, então, desenvolver essa escrita remédio, que é a escrita boa, que é a escrita conexa, que eu acredito que é a que todo mundo almeja, né? E aí, pensando nesse processo de escrita, a escrita ela passa por etapas, né? Para ela ser uma boa escrita, pelo menos seria bom que passasse por essas etapas. A primeira é o planejamento, que é inclusive um pré-requisito para tudo que a gente vai fazer, até mesmo na vida, é bom que se planeje, né? É o momento que você vai selecionar e organizar as ideias. Depois disso, vem a parte textual mesmo, né? A textualidade, que é a escrita propriamente dita, onde você vai registrar tudo aquilo que foi planejado. Uma vez escrito, passa por uma revisão, que é um reexame crítico, né? É onde você vai detectar os problemas, os desvios, o que está certo, o que está errado. Você vai aplicar algumas operações de adição, né? De subtração, você vai substituir, você vai deslocar termos, palavras. Depois de revisado, vem a última etapa, que é a reescrita. Então, você vai reescrever, né? Vai escrever novamente, depois dessa revisão. É o momento de aplicar, de fazer modificações mesmo, sempre visando a legibilidade do texto para o destinatário, porque a gente escreve para alguém, né? Então, a gente sempre tem que pensar nesse texto que o outro vai compreender. E aí, já pegando o gancho aqui das etapas da escrita, a gente já começa a ver as similaridades aqui, né? Então, se a gente pensar, eu vou começar a escrever um software, eu tenho uma parte do planejamento, e aí essas etapas que eu listei aqui embaixo, para quem já viu alguma coisa ou já deu uma lida sobre isso, é a parte de desenvolvimento guiado a testes. Então, se a gente está falando de TDD aqui, então, as etapas do TDD elas se encaixam perfeitamente dentro dessas etapas da escrita, né? Então, eu tenho que ter o planejamento de como vai ficar minha estrutura de diretório, de como vão ficar minhas classes, de qual vai ser o nome dos meus métodos, quais vão ser as interfaces que eu vou criar. Então, são os pré-requisitos e a seleção e a organização das ideias. É exatamente a mesma coisa quando a gente começa a escrever nossos testes para poder rodar o código. Já com a textualidade, que é a escrita propriamente dita, de fato é a codificação. A gente vai começar a escrever os códigos, de fato, vai botar o registro do planejamento, então a gente vai registrar o que foi planejado. Beleza, esse método tinha que retornar isso, ele está retornando isso, eu vou escrever ele para ele retornar isso, que é a codificação. E a gente tem a parte da revisão também, que aqui a parte da revisão eu coloquei como execução, que é onde a gente vai ver, de fato, se funcionou ou não, né? Então, vai identificar problemas, vai ter todas essas partes da aplicação das operações, então, tanto adição, subtração, de mover alguma coisa para que aquilo funcione, e, no fim das contas, a gente tem a reescrita, que nada mais é do que a refatoração de fato. Então, eu vou vou fazer as modificações para que aquilo seja mais compreensível para quem for ler depois também, e eu consigo organizar melhor as coisas também. Eu acho que sempre a gente está visando
nesse processo de reescrita também a melhor compreensão, o melhor entendimento daquilo também, né? Buscando organização para que aquilo se torne mais simples, de fato. Então, dessas etapas, a gente já tira muita coisa similar, né, que é essa metodologia, né, o caminho que a gente tem que fazer para chegar a uma escrita remédio. Outras similaridades entre essas duas linguagens que a gente está tratando aqui são que ambas possuem regras e uma sintaxe, né, questão de estrutura, tem as suas regras internas de funcionamento. Elas seguem uma sequência lógica, então as duas precisam seguir uma sequência lógica para que tenham um entendimento. Então, a gente tem que ter essa sequência bem definida. E, como eu já disse, né, a gente escreve para alguém. Então, a gente tem um destinatário, público-alvo, receptor, né, o que quer que vocês queiram chamar. A gente escreve para alguém, então a gente tem que levar em conta esse destinatário. A gente citar, por exemplo, no Enem, como eu citei, né? Então, você está escrevendo ali para participar de um processo, então você vai ter que escrever de uma forma. Se você vai escrever um bilhete para o seu esposo, fazer compras, deixar na geladeira, você vai escrever de outro jeito. Então, tudo que você escreve para alguém. Pode ser até para você mesmo, um diário, por exemplo. Então, sempre tem que pensar nesse destinatário que na tua área também tem, né? Tem. E muitas vezes, assim, não tem uma eficiência, mesmo você colocando o destinatário correto, sabendo o seu público-alvo, a pessoa esquece de comprar alguma coisa, às vezes, né? Mas outra coisa importante aqui é que a prática constante leva ao aperfeiçoamento. Então, como tudo que a gente faz, quanto mais a gente praticar isso, quanto mais a gente estiver se importando com isso, eu acho que é mais isso. Se estiver de fato importando para você, se estiver buscando aperfeiçoar o seu código, buscando aperfeiçoar a sua escrita, quanto mais prática você tiver, mais simples vai ser, mais fácil vai ficando com o tempo. Acho que a menina falou sobre isso, né? Também do negócio de incomodar no início, né? Lá na outra palestra que a gente estava vendo. Exatamente, também. E aí algumas características dessa escrita remédio, né? Que assim, a gente poderia listar aqui várias dicas, né? Mas a gente quis focar nessas daqui que é a base, né? Começando por aqui, já desenvolve uma escrita remédio. Essa escrita remédio, menos é mais. Então, assim, é você escrever com mais clareza, mais objetividade, mais simples possível, você vai estar falando mais. Nada de ficar enrolando, né, de ficar enchendo linguiça. Quanto mais você escreve, mais suscetível a erros você vai estar. Então, quanto menos você escrever, mais claro, passando a mensagem que você quer passar, né, de forma coesa e coerente, né, lembrando que quem aqui assiste, lembra, né, das aulas de gramática na escola, coesão, a gente está relacionado à tessitura do texto, né? A gente até compara o texto na parte de coesão a um tecido, né? Que ele é todo costuradinho, bonitinho, a estrutura, né? As palavras, os termos. E coerência tem a ver com o sentido, né? Você que está relacionado. Se você tem um problema de coesão, você vai ter um problema de coerência. Questão de sentido, de entendimento. Um texto, ele ser inteligível ou não para o leitor. Sobre essa parte de menos é mais, de simples, claro e objetivo, tem uma palestra que eu tenho, que foi a palestra que eu dei muito ano passado, acho que algumas pessoas que estão aqui hoje já assistiram essa palestra, que é justamente batendo muito nessa tecla, de escrever menos, vai te potencializar, vai ser melhor, quanto menos código você escrever, menos bugs você vai ter. Então, acaba que isso é realmente uma coisa que é muito importante, assim, a gente tomar como princípio também de tentar se policiar, de escrever somente aquilo que é necessário. Se aquilo está ali é porque realmente eu precisei daquilo e de fato, ele está comunicando o que eu quero. E aqui alguns exemplos, né, de problemas que podem ocorrer. Por exemplo, ambiguidade, né, que é quando você tem mais de um sentido para determinada sentença. João pegou o casaco de José e saiu com ele. Então, ele quem? Ele o casaco de José ou ele o José, né? Então, assim, a colocação desse pronome ele está levando a uma ambiguidade. Você tem duas interpretações. Então, é um problema que deve ser evitado. Então, a necessidade de reescrever esse trecho, como poderia ficar? Você pode reescrever de vários jeitos, vai depender do que você quer dizer, né? Se você quis dizer que o João pegou o casaco de José e saiu com o casaco, então você pode reescrever de outra forma, substituir, por exemplo, ele por outros
pronomes que a gente, né, já aprendeu, outros demonstrativos, este, aquele, o este é o que está se referindo ao termo mais próximo, aquele é o que está se referindo ao termo mais distante, entre outras possibilidades. Aqui é um trechinho de código, assim, então, arquivo, e-mail, enviar. Beleza. Você está enviando o arquivo, você está enviando o arquivo no e-mail. Você está enviando o arquivo e o e-mail, não está claro o que está acontecendo nessa ação, né? Apesar da gente ter um Fluent Interface aí, uma chamada em cadeia, eu não sei se o e-mail é um arquivo, se eu transformei o e-mail em um arquivo, não sei. Então, existem várias possibilidades para isso aí. Esse código ele não está claro na comunicação, ele não ficou evidente, não ficou explícito. Então, essa questão do explícito também é muito importante. Eu tenho que deixar aquilo explícito, o mais explícito possível, para que não haja uma má interpretação e um erro de entendimento sobre aquilo. Se escrever o recadinho na geladeira bem bonitinho, não vai ter problema de interpretação. Aí um outro momento, né, que causa ambiguidade, não trocamos roupas íntimas. Aí aqui tem a ver também com o contexto, né? É um pirralho que ele não entendeu que a placa se refere à loja em si, não aos funcionários, né? É a loja que não troca as roupas íntimas que as pessoas compram, e não os funcionários que não trocam as suas roupas íntimas. E aí a gente cai numa coisa importante também, que é a parte do contexto, né? Muitas vezes, quando a gente vai olhar um software novo, a gente tem uma interpretação errada sobre algumas coisas por conta de não estar dentro do contexto. Então, se o código que eu estou lendo, ele existe um contexto para que eu compreenda ele, tem alguma coisa errada, né? Então, eu tenho que escrever ele de uma forma que esse contexto ele seja independente da minha compreensão. Então, que isso não interfira no que o que eu escrevi vai dizer, de fato. Aí um outro exemplo, causado agora pela polissemia, né? Uma palavra com vários significados. Que um pinguim perguntando para o outro, o que foi? Nada. O que foi? Aí o outro, nada. Aí ele é comido pela baleia, né? Só que ele estava entendendo que era nada, que não estava acontecendo nada. Só que eu estava falando nada do verbo nadar. E aí, assim, a gente tem que ter essa clareza, né? Evitar esses problemas de ambiguidade, senão você pode até morrer. Agora um problema de pontuação. Um pouquinho de pontuação também, né? Então, a utilização da pontuação também, ela também é muito sensível, né? Então, quando que ele vai entrar no if aí? O que esse if está falando aí, né? Ele vai entrar quando o e-mail foi enviado, né? Então, a gente tem um método aí, uma função que foi escrita não foi enviado e você está negando aquele cara. Então, você está vendo como isso está confuso, como isso está ruim, né? Essa utilização da pontuação aí está muito ruim. Então, a gente pode fazer de uma maneira que isso seja mais claro, mais compreensível, né? Então, também tentar evitar esse tipo de código. E claro que na nossa vida, né, a gente vê muitos aí na internet, muitos exemplos, a vírgula, né, a maldita vírgula, que a falta dela pode causar um transtorno. Aí vai um exemplo. Tá chovendo, porra. Aleluia, glória a Deus. Então, tipo assim, faltando uma vírgula depois de chovendo, né? E aí a ausência da vírgula transformou o porra no Então, ele vai estar entrando sempre no if, né? Ele sempre vai estar entrando no true, porque a gente está fazendo uma atribuição, então o nome sempre vai ter valor, então ele sempre vai ser true, né? Você tem uma atribuição, então o nome sempre vai ter um valor. Então, essa parte da pontuação também é muito importante, a gente estar atento a isso, né? A gente pode... O zero vai ser falso, né? Depende da atribuição. O valor, aqui é por causa de João, né? Exatamente. João é um valor, ele vai ter valor. Então, acontece que pode mudar a interpretação do script também, né? Então, a gente tem que ficar atento também a esses pontos para que não haja um erro aí na interpretação do que vai ser executado. E aí um outro exemplo que não necessariamente envolve só pontuação, envolve
toda a estrutura possível, todos os problemas possíveis de coesão, de coerência. Né? Se você lê, que é como a gente lê, né, da esquerda para a direita, de cima para baixo, na língua portuguesa, proibido no local fumar animais sem camisa. E ainda assim, estando errado, ainda causa uma ambiguidade, porque quem está sem camisa, o animal ou quem é a pessoa que vai fumar? Né? Eu, que não, sem camisa, não posso fumar, ou eu não posso fumar aquele animal que está sem camisa? Então, aqui, né, poderia simplesmente organizar, colocar, por exemplo, tudo no verbo no infinitivo, proibido no local, 2 pontos, fumar, entrar, entrar com animais e entrar sem camisa, por exemplo, né, seria uma sugestão. Mas aqui faltou um pouquinho até de bom senso aí, né? E aí algumas considerações para a gente vendo tudo fechar. Isso, né, que a gente está colocando aqui, né, a gente tem algumas considerações finais aqui. A primeira é que a gente, né, ia chamar Machado de Assis, né, e ele seria um excelente programador. A gente tem certeza disso. Com certeza. Dentro da construção do texto dele. A gente está pensando em contratar o Chico Buarque para o próximo projeto. Mas falando sério, ler e escrever ajuda a melhorar o seu código, sempre, né? Tanto em código, né, na linguagem de programação, quanto, né, em linguagem humana, né, no nosso caso, a língua portuguesa. Isso aí a gente, desde quando a gente nasce, todo mundo fala isso. E realmente é verdade. É a questão da prática também, né, que leva ao aperfeiçoamento, que a gente já disse anteriormente. E você lê, até mesmo quem já fez, como as pessoas, como escritores, por exemplo, famosos, né? Não necessariamente Machado de Assis, que a gente sabe que ele estava inserido em outra época, então ele usava outra linguagem, mas é um exemplo, né? E escrever também, a prática ali sempre vai ajudar a melhorar a sua escrita, o seu código. Escrever para o ímpar. Escrever exige esforço, disciplina, atenção e paciência. Não é uma simples inspiração. Isso aqui a gente não pensa que é fácil, né? Chegar a uma escrita remédio. A gente tem que passar por todo esse processo, por todas as etapas. E tem um exemplo do Portela, né? Que a gente ficou sabendo esses dias aí também. O Portela é o seguinte, ele falou que depois de 40 livros virou dom. Virou dom. Depois de escrever 40 depois de ele escrever 40 livros, virou dom escrever. Virou dom. Aí virou dom. Mas a gente falou, e a pergunta do título, né? Afinal, qual a língua mais usada no mundo? Falando de língua. Uhum. Qual é? Qual vocês acham? PHP? Não sei nem o que é isso. Nem sou da área. Isso dá justa causa, hein? O Observatório da Língua Portuguesa, na pesquisa de 2015, mandarim vem em primeiro lugar, espanhol em segundo, inglês em terceiro, aí depois é português em quarto, hindi, e aí vai. Só que não é isso daqui que é a língua mais usada no mundo. Então, a gente, visto que tudo que a gente escreve hoje, né, de linguagem de programação, vai estar, de fato, convertido para uma outra língua, a língua mais falada no mundo, na verdade, é o código binário. Tá? Então, a gente tem o código binário sendo executado a todo momento. A gente estava aqui conversando e todos os dispositivos de vocês estavam conversando, os dispositivos da gente estavam conversando, e ele não dorme, ele não para, ele não respira, a não ser que o servidor caia. Né? Mas se cair, tem backup, né, galera? Então, é isso aí. Algumas referências das imagens que a gente utilizou. E é isso aí. Valeu, galera. Obrigado.